Olá! Já parou para pensar como jornais, cientistas ou até empresas conseguem fazer afirmações sobre milhões de pessoas analisando só algumas centenas? Pois é, parece mágica, mas não é. Hoje a gente vai desvendar exatamente esse mistério. Como a estatística nos dá o poder de entender o todo olhando só para uma pequena parte. Essa é a grande questão, né? Como é possível tirar conclusões gigantescas a partir de informações tão pequenas? Parece um quebra-cabeça, mas a resposta está em algumas ferramentas estatísticas bem inteligentes que vamos conhecer agora. Bom, para começar, a gente precisa entender o problema central aqui, que é a diferença entre uma amostra, que são os dados que a gente tem na mão, e a população, que é aquele grupo inteiro sobre o qual a gente quer saber alguma coisa. E a principal ferramenta que a gente usa para fazer essa ponte se chama estimação. É basicamente um palpite bem informado. Em vez de perguntar para todo mundo, a gente usa os dados de um grupinho para ter uma boa ideia da realidade do grupo maior. É a base de tudo que a gente vai ver. Só que tem um detalhe. Um palpite só, um único número, quase nunca vai ser exatamente o valor correto. Por isso, a gente precisa de uma abordagem um pouco mais sofisticada. Agora vamos ver como ir além de um simples chute e criar uma estimativa que, na verdade, reconhece a sua própria incerteza. E para isso, a gente usa o tal do intervalo de confiança. Pensa nele não como um número exato, mas como uma rede de pesca. Em vez de tentar fisgar o peixe da verdade com um anzol, que seria um número só, a gente joga uma rede que nos dá uma faixa de valores onde a verdade provavelmente está. Agora, o que é realmente interessante aqui é o que esses 95% de confiança querem dizer. E olha, não é sobre a chance do valor verdadeiro estar naquele intervalo específico que a gente calculou. É sobre a confiança no método. Significa que se a gente repetisse o estudo 100 vezes, o nosso método para criar esses intervalos acertaria o alvo em umas 95 delas. É uma medida do quão confiável é o nosso processo. Para deixar isso bem concreto, vamos imaginar uma situação real. Pensa numa enfermeira numa UTI que quer saber a frequência cardíaca média dos seus pacientes que estão entubados. Medir de todos o tempo todo é inviável. Então o que ela faz? Pega uma amostra. Na amostra dela, com 16 pacientes, ela encontra uma média de 82 batimentos por minuto. Esse é o palpite inicial, a nossa estimativa pontual. É um ótimo começo, mas é muito provável que a média real de todos os pacientes não seja cravada 82. Então, em vez de parar nesse número seco, 82, a gente calcula um intervalo de confiança. Isso nos dá uma faixa, entre 79,18 e 84,82 batimentos por minuto. Percebe a diferença? A gente sai de um ponto fixo para uma zona de valores plausíveis. E a interpretação correta é essa. A informação fica muito mais rica e honesta. Em vez de dizer, a média é 82, a gente diz, olha, temos 95% de confiança de que a média real está em algum lugar dentro desta faixa. Isso quantifica a nossa incerteza de uma forma muito útil. E o mais legal é que essa ideia não se limita a médias, não. A gente pode usar a mesmíssima lógica para estimar proporções ou porcentagens, o que é super comum em pesquisas de opinião, estudos de saúde e, bom, em quase tudo. Olha só esse outro exemplo. Uma pesquisa com 80 mães descobriu que 65% delas tinham dificuldades com a amamentação. Mas, quando a gente calcula o intervalo de confiança para a população total de 900 mães, vemos que a porcentagem real pode ser tão baixa quanto 55% ou tão alta quanto 75%. Isso nos dá uma visão muito mais realista e cuidadosa da situação. Ok, até agora a gente olhou para dados que já existiam. Mas e se o plano for começar um estudo do zero? Como se decide o tamanho da amostra antes mesmo de começar a coletar qualquer coisa? Essa é a pergunta de $1 milhão para qualquer pesquisador, né? Coletar dados custa tempo, custa dinheiro. Se coletar pouco, os resultados podem não ser confiáveis. Se coletar demais, é um desperdício de recursos. Felizmente, a estatística também tem uma resposta para isso. A ferramenta para isso se chama cálculo do tamanho da amostra. Basicamente, ela nos ajuda a encontrar o equilíbrio perfeito, garantindo que o estudo seja eficiente e, ao mesmo tempo, forte o suficiente para responder a nossa pergunta com a precisão que a gente quer. Então, como é que esse cálculo funciona? A gente pode pensar que existem algumas alavancas que podem ser ajustadas ou que precisam ser levadas em conta e que influenciam diretamente o tamanho da amostra que vamos precisar. Essa tabela aqui mostra essa dinâmica de forma brilhante. Quer ter mais confiança no resultado, tipo 99%? Tudo bem, mas vai precisar de uma amostra maior. Os dados que estão sendo estudados variam muito entre si? Também vai precisar de uma amostra maior. E se o objetivo for uma estimativa super precisa com uma margem de erro bem pequenininha? Adivinha?
vai precisar de uma amostra maior também. É um jogo de equilíbrio entre precisão, confiança e recursos. Vamos para o nosso último exemplo, agora da biologia. Pesquisadores querem estimar a proporção de peixes com microplásticos numa lagoa que tem 900 peixes. O objetivo deles é ter 95% de confiança e uma margem de erro de só 3,5%. Usando as fórmulas de cálculo, eles chegam a esse número, 420. Para atingir a precisão que eles desejam, eles precisam analisar 420 peixes, nem mais, nem menos. Isso é planejamento de pesquisa na prática, guiado pela estatística para ser o mais eficiente possível. E no fim das contas, o ponto central é que entender esses conceitos não é algo só para cientistas. Isso nos torna consumidores de informação mais inteligentes e mais críticos no nosso dia a dia. Então, da próxima vez que aparecer uma notícia, algum relatório com um número, vale a pena ter esse checklist mental à mão. Uma porcentagem solta, sem uma margem de erro, ou o tamanho da amostra, é só um número flutuando no vácuo. As ferramentas que a gente viu hoje nos dão o contexto para a gente julgar se aquela informação é realmente confiável. No final, uma estimativa não é a verdade absoluta. É como uma foto da realidade. E o intervalo de confiança é a moldura dessa foto, que nos mostra o quão nítida ela realmente é. A pergunta que fica é, agora, sabendo olhar para a moldura e não só para a foto, o que será visto de diferente nas informações que consumimos todos os dias? Obrigado pela companhia.